Olá, vamos continuar com a resolução da prova do Enem 2012, a prova de Ciências da Natureza. Vamos dar continuidade agora com a questão do caderno branco, a questão de número 56. Essa questão é uma questão interessante, vai falar sobre fermentação, que é uma matéria aí que a gente estuda hoje tanto na biologia quanto na química. Há milhares de anos, o homem faz uso da biotecnologia para a produção de alimentos como pães, cervejas e vinhos. Na fabricação de pães, por exemplo, são usados fungos unicelulares, que são chamados de leveduras. Eles são comercializados como fermento biológico. Existe também o fermento químico, que é o bicarbonato de sódio, que quando é aquecido ele sofre uma decomposição, liberando CO2. Esse CO2 ele também aumenta o volume da massa, para pães, para bolos, só que o bicarbonato de sódio é um fermento químico. No caso, ele está falando do fermento biológico, e com isso eu já dou uma dica. Porque o fermento químico, ele libera também CO2 a partir do bicarbonato de sódio, mas o fermento biológico também vai haver a produção de CO2. É esse CO2 que vai ser responsável pelo aumento do volume dos pães e dos bolos, por exemplo. Só que agora esse fermento biológico vai produzir CO2 a partir de uma reação de fermentação. Ele diz, eles são usados para promover o crescimento da massa, deixando-a leve e macia. O crescimento da massa do pão, pelo processo citado, é resultante de quê? Item A, da liberação do gás carbônico. Não é o ácido lático, que pode até ser produzido em algum tipo de fermentação, como nós vamos já aprofundar, mas não é ele que aumenta o volume da massa. Formação de água, produção de ATP, liberação de calor. Ora, a grande questão aqui é o responsável pelo processo de aumento do volume da massa. É o CO2. E aí eu preparei aqui um resumo para vocês, para a gente aprofundar os tipos de fermentação. A primeira fermentação é chamada fermentação alcoólica, onde vai haver a produção de CO2 e de etanol. Você tem aqui a glicose, C6H12O6. Você vai ter duas moléculas de NAD convertendo-se em duas moléculas de NADH2. Temos também dois ADPs mais fosfato se transformando em ATP. E aí nós temos a formação do ácido pirúvico, duas moléculas de ácido pirúvico, porque a glicose tem 6 carbonos e o ácido pirúvico, cada molécula tem 3. E aí esse ácido pirúvico, por fermentação alcoólica, vai produzir o etanol. Como o ácido pirúvico tinha 3 carbonos, o etanol só tem 2, vai haver a liberação de uma molécula de CO2, ok? No caso, para cada molécula de glicose, 2 moléculas de CO2, porque observe que são produzidas também 2 moléculas de etanol, ok? Essa é a fermentação alcoólica. Além de CO2, foi formado o etanol. Veja que a gente marcou o item A. É esse CO2 aqui, que era o interesse dessa questão, que é ele que proporciona o aumento do volume da massa. Ok? Essa fermentação alcoólica ela é usada na fabricação de pães, de vinho e cerveja. No caso do vinho e da cerveja, o foco já são essas moléculas de etanol que são produzidas. Nós temos também uma fermentação lática, que é usada na fabricação de queijo e de iogurte. Nós temos também a glicose, a formação de 2 moléculas de ácido pirúvico e pela ação do NADH2, que se converte em NAD, nós temos agora o ácido pirúvico se transformando em ácido lático. Então, cada molécula de glicose produz 2 moléculas de ácido lático, daí o nome fermentação lática. E nós ainda temos um terceiro tipo de fermentação, conhecida como fermentação acética. Essa fermentação acética ela recebe esse nome porque vai ser produzido ácido acético, que é o ácido etanóico, muito comum, logicamente, no vinagre. É utilizado por isso na produção de vinagre, que é uma solução aquosa de ácido acético. Ocorre também no azedamento do vinho e do suco de frutas. É por isso que se recomenda que quando se abre um vinho, uma garrafa de vinho,
se possa ingerir aquele vinho no máximo 3 dias, no máximo, né? Porque pelo próprio oxigênio do ar, vai oxidar esse etanol a um aldeído, e depois o aldeído vai ser convertido em um ácido carboxílico. O etanol se transforma em etanal, e depois o etanol é oxidado a ácido etanóico. O ácido etanóico é um ácido carboxílico, que é o ácido acético, é o nome usual do ácido etanóico. Então é por isso que a gente diz que um vinho já com a garrafa aberta há muito tempo se transforma em vinagre. E está corretíssimo, ocorreria ali uma fermentação acética, que na verdade é uma reação de oxidação. A conversão do etanol em aldeído e depois a conversão do aldeído em um ácido carboxílico, ok? Veja que nós estamos aproveitando as questões para fazer revisões sobre aqueles assuntos que foram tratados na questão. Com isso, a gente ganha em qualidade, não só das resoluções, mas você fica também com um material muito mais completo, muito mais importante para você conseguir a sua aprovação. Convido você a conhecer o meu projeto, Como Passar no Enem.com.br. Está faltando ali a letra O, né? Como Passar no Enem.com.br. Grande abraço, a gente se vê. Até a próxima questão.